Oi, tudo bem? Sou o Wagner. E aí, como é que tá a nossa leitura e interpretação? Está conseguindo acompanhar? Está conseguindo ver certinho? Deixa nos comentários aqui o que a gente pode melhorar, o que precisa melhorar, se você ficou com alguma dúvida. E não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo caso você esteja gostando. Se você não estiver gostando, paciência, que aí é outra história. Mas curte e compartilha mesmo assim. Vamos aos comentários e reflexões da leitura de ontem, do vídeo anterior. O que a gente pode perceber? Que Labão ele começou a passar por apuros porque ele prometia muitas coisas para Jacó e ficava mudando toda hora. E o que a gente pode tirar disso? Nem promete nada. Nem promete nada. É uma coisa que eu aprendi com o tempo e eu vi um vídeo esses tempos atrás. É assim, ó. Você é escravo do que você fala e dono do que você cala. Então cala a boca. Nem fala nada, só faz. Mas se você prometer alguma coisa, fizer algum acordo com alguém, aí você cumpre de maneira justa para você também prosperar. É isso que a gente pode tirar da lição entre os acordos de Labão e Jacó. Outra coisa muito interessante é a insistência de Jacó para ser abençoado. O bichão tava tão eu quero ser abençoado, que ele tretou com um anjo, mudou até de nome. O que a gente pode tirar do aprendizado disso? Que para a gente alcançar o que a gente quer, a gente tem que insistir até conseguir, insistir mesmo. E depois, o último comentário, creio eu, do dia, da leitura de ontem, fala sobre o medo. Jacó estava com medo danado de Esaú. Só que todas as tretas que deu de tomar a primogenitura do irmão dele, vender e tal, passou os anos, passou tudo, ele continuou com medo. Depois que o irmão ouviu, foi mandando o presente pro irmão dele e tal. Só que o que a gente pode tirar disso? Que quando Esaú encontra Jacó, o Esaú ficou feliz de encontrar ele e tal, que os dois tinham prosperado, não sei, e um monte de coisa e tal. O que a gente pode tirar disso? Que o medo só estava na cabeça de Jacó. Então, o medo, muitas vezes, são só coisas na nossa cabeça, que a gente fica tentando imaginar o futuro, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, mas a gente não sabe. Então, isso mostra que em momento nenhum é necessário ter medo. É só seguir em frente. E só vai. Então, encerramos os comentários do vídeo de ontem. Vamos para a nossa leitura do dia. Mas antes vamos de óculos. Cadê meu óculos? Ah, tá aqui. Vamos lá? Ai. Vamos lá. Gênesis capítulo 33. Gênesis capítulo 36. Os descendentes de Esaú. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou sua mulher das filhas de Canaã, a Adá, filha de Elon Eteu, e a Olibama, filha de Ana, filha de Zibeão Eveu, e a Bezemate, filha de Ismael, irmão de Neboiate. E Adá teve Esaú a Elifaz, e Bezemete teve a Reuel. E Aolibamá teve Gels, e Jalão e Coré. Estes são os filhos de Esaú, que nele nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, e todas as almas de sua casa, seu gado e todos os seus animais, e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã. E foi-se outra terra diante da face de Jacó, seu irmão, porque a fazenda deles era muita, para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú, na montanha, desculpe,
Portanto, Esaú, na montanha de Seir, Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, da montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifas, filho de Adã, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bezemate, mulher de Esaú; e os filhos de Elifas foram Tema, Omar, Zefon, Gaate e Kenaz. E Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Edá, mulher de Esaú. E esses foram os filhos de Reuel, Naate, Zara, Sama e Misa. Estes foram os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, filha de Ana, filha de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Gels, Jalão e Core. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifas, o primogênito de Esaú, foram os príncipes Tema, o príncipe Omar, o príncipe Zefó e o príncipe Kenaz. O príncipe Coré, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifas, na terra de Edom. E estes são os filhos de Adá. E estes são os filhos de Reuel, filhos de Esaú, o príncipe de Naate, o príncipe Zera, o príncipe Sama, o príncipe Misa. Estes são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú. Então, o príncipe de Gels, o príncipe Jalão, o príncipe Core, esses são os príncipes de Aolibama, filha de Ana, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Esaú. E estes são seus príncipes: Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Latã e Sobal, Ezibeão e Ana, Edizon e Eser, Edizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Romã. E a irmã de Lotã era Timna. Esses são os filhos de Sobal, Alvã e Manaate, e Ebal, e Zefó e Onão. E estes são os filhos de Zibeão: Aiana. Este é Ana, que achou as caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Ana: Disson, Aolibama e a filha de Ana. E estes são os filhos de Dizã: Edã, Esban, Itran e Querã. Estes são os filhos de Ezer: Bilã, Ezoavá e Acã. Estes são os filhos de Diza: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã e o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão e o príncipe Ana. O príncipe de Zon, o príncipe Ezar, o príncipe de Zã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo os seus príncipes na terra de Seir. Gente, hein? Pra você ver, tudo começou lá atrás com Adão e Eva. Olha o tanto de gente que tá nesse rolê todo agora. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belã, filho de Beor, e o nome de sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá. E Jobabe, filho de Zera, e Bozrá reinou em seu lugar. E morreu Jobabe e Uzão na terra dos Temanitas. E reinou em seu lugar, e morreu Uzão. E em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, o que feriu Midian, no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avite. E moveu Hadad, Samela de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Samela. E Saul de Rebote do rio reinou em seu lugar. E morreu Saul. E Baal-Hanã, filho de Acbor, e reinou em seu lugar. E morreu Baal-Hanã, filho de Acbor, Adar, e reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Metabel, filho de Metrede, filho de Mazaeb. E esses são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo seus lugares, pelos seus nomes: os príncipes Timna, o príncipe Alva e o príncipe Getete, o príncipe Aolibama e o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã e o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. José é vendido por seus irmãos. Capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E esses são as gerações de Jacó,
sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com o filho de Bila, e com o filho de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José, mais do que a todos os seus filhos, porque era um filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, os irmãos de José eram pistola com ele porque aparentava que o pai gostava mais do José. Mas pode ser que sim, pode ser que não, ou pode ser coisa da cabeça dos irmãos. Fica aí na sua interpretação. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos. Por isso aborreciam ainda mais, e disse-lhe: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando malhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam no seu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seu sonho e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou ao seu pai e aos seus irmãos. Repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Lembra da historinha que a inveja mata? Olha só a treta. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração, e os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José. Lembra que Israel era o Jacó. Jacó agora é Israel, tá? Foi renomeado pelo anjo de Deus. Não apacenta o teu irmão junto de Siquém? Vem enviá-los a ele. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como estão o rebanho, e traz-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? Ele disse: Procuro meus irmãos, dizendo-lhe: Peste, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã, e viram e viram-no de longe, e antes chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. Tá vendo? A inveja mata! Mas calma, tudo que se faz de bom, com o tempo você colhe. Tudo que faz de ruim, com o tempo você também colhe. Escolhe! Vamos lá. E disseram um aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemos numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será um de seus sonhos. E ouvindo Ruben, livrou-a das suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derramaremos sangue. Lançai nesta cova que está no deserto, não lancei mãos dele, para livrá-lo das suas mãos, e para torná-los ao seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam. E eis que uma campanha de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo, e mirra, e ainda iam levar ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão? Escondemos a sua morte. Vinde e vendemos a estes ismaelitas, e não sejam nossas mãos sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram a alça de José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levavam José ao Egito. Tornaram, pois, Ruben à cova, e eis que José não estava na cova. Então rasgou seus vestidos, e tornou seus irmãos, e disse: O moço não apareceu, e eu onde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica com sangue, ou seja, forjaram a morte de José. E enviaram a túnica de várias cores, e fizeram
lá ao seu pai e disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho? E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Esta besta fera o comeu, certamente foi despedaçado de José. Então Jacó rasgou seus vestidos e pôs saco sobre seus lombos, e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-no todos os seus filhos e todas suas filhas para o consolarem. Recusou-se, porém, a ser consolado, e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Ou seja, José foi vendido para o Egito, para o capitão da guarda. É isso que eu entendi. Vamos lá. Capítulo 38. Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu entre seus irmãos, e entrou na sua casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o nome E tomou a conceber e teve um filho, e chamou o nome Onã. E continuou ainda, teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ainda estava em Quizebé quando ele o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor matou. Então disse Judá a Onã: Entra a mulher do teu irmão, e casa-te com ela e suscita a semente no teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e concebeu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar sua nora: Fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: Para que porventura não morra também ele como seus irmãos. E assim foi-se Tamar, e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. E depois consolou Judá, e subiu os tosqueadores da sua ovelha em Timnate, ele e Ira seu amigo, o Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Tinamate, a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou sobre si os vestidos de sua viuvez e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se, assentou-se entrando as duas frontes do que estavam a caminho de Timnate, porque viu que Selá já era grande, e ele não lhe fora dada por mulher. E vendo Judá, teve-a por uma prostituta, porque ele tinha coberto o seu rosto, e dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixe-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. Ele disse: Que darás para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviei um cabrito do rebanho. E ele disse: Dás-me penhor até que envies. Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ele disse: O teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele me deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ele levantou-se e foi-se, tirou de sobre si o véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: Não a achei. E também disseram: Os homens daquele lugar, aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Tome-a ela, para que porventura não venhas em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, a tua nora, adulterou, e eis que esta peleja do adultério. Então disse Judá: Tirai fora, para que seja queimada. E tirou fora. Ela mandou dizer ao seu sogro do varão de quem não está coisa concebida. E ela disse mais: Conhece, peste, de quem é este selo, e este lenço, e este cajado. E conheceu a Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto eu não tenho dado a selar meu filho. E nunca mais o conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E alcançou na da luz que um pôs fora a mão, e a partiu tomou, e atou em sua mão um fixo roxo, dizendo: Este saiu primeiro.
Mas aconteceu que, tomando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão. E ele disse: Como tens tu rompido sobre ti e a rotura, e chamaram o teu nome Perez? E disse: Saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. José em casa de Potifar, capítulo 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, o varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que tinha levado de lá. E o Senhor estava com José, e foi o varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, ou seja, quando Deus está com a pessoa prospera. Só basta fazer o que Deus pede. Vamos lá. Vendo, pois, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e serviu a ele, e pôs sobre a sua casa, e entregou à sua mão tudo que tinha. E aconteceu que, desde que puseram sobre a sua casa, sobre tudo que o tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso parecer, e formoso à vista. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és suas mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E concebeu que, falando ela cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-te com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pelo vestido, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara seu vestido em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxemos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou o seu vestido contigo, e fugiu e saiu para fora. E ela pôs o seu vestido perto de si, até que seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe, conforme a mesma palavra, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras me faz teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim estava ali, na casa do cárcere. Ou seja, José foi preso por causa da mulher que ele não quis pegar. Olha só. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graças aos homens do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia de tudo que estava ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. José era um grande administrador, porque onde que ele chegava, os negros davam as coisas na mão dele para ele administrar, e dava bom, hein? Olha a habilidade do indivíduo. Vamos lá. José na prisão interpreta 2 sonhos, capítulo 40. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Vixe! E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e entregou a prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Nada é por acaso, tá vendo? José foi até preso, onde os presos do Faraó foi preso. Nossa, foi muita gente presa, hein?
E entregou na prisão na casa do capitão da guarda a casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-os a cargo de José, para que o servisse. Estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para ele, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: Pois que estão hoje tão tristes os vossos semblantes? E eles disseram: Temos sonhos, um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhe: Não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro mor seu sonho, e José disse: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e a vide 3 sarmentos, e estava como brotando a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava em minha mão, e eu tomava as uvas e espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda dos 3 dias, o Faraó levantou a tua taça e te restaura o seu estado, e darás o copo ao Faraó em sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te, que uses comigo de compaixão e que faças menções a mim ao Faraó, e fazer-me sair desta casa, porque de fato fui roubado na terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhava. Eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam no cesto e sobravam à minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentre ainda 3 dias, Faraó levantou tua cabeça sobre ti e te penduraram num pau, e as aves comeram a tua carne sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento do Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou-se a cabeça do copeiro mor, e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão do Faraó, mas o padeiro os enforcou, como José havia interpretado. E o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes de se esqueceu dele. Chegamos ao final da leitura de hoje. Como pode ver, é sempre necessário ter uma interpretação, ter uma imagem visual na cabeça. Um exemplo: imaginem, use a imaginação para interpretar. Isso vai facilitar muito com que você melhore a sua compreensão da história. Porque lembra, toda a história ela é linkada. A Bíblia não tem nada desconectado uma coisa da outra. Tudo é linkado, mas tem que ser bem imaginado e interpretado. Então, vejo você numa próxima. Até mais!